Existe um momento na vida em que você começa a perceber algo inquietante. Não importa o quanto você fale, explique ou tente se posicionar, as pessoas ainda parecem te interpretar errado, te interromper, te ignorar ou simplesmente não te levar tão a sério quanto deveriam. Agora, deixe eu te fazer uma pergunta direta. E se o problema não estivesse no que você fala, mas justamente no quanto você fala? E se, ao contrário do que você sempre acreditou, o excesso de explicações estivesse diminuindo o seu valor social sem que você percebesse? Pode parecer estranho à primeira vista, mas existe um comportamento silencioso, quase invisível, que muda completamente a forma como as pessoas te enxergam, e a maioria simplesmente ignora isso. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que o silêncio não é ausência, mas uma forma poderosa de comunicação, como ele afeta a percepção que os outros têm de você, e o que realmente acontece quando você decide ficar em silêncio por apenas 7 dias. E mais importante, você vai descobrir por que algumas pessoas passam a te respeitar, te observar mais e até mudar completamente a forma como te tratam, sem que você diga absolutamente nada. Antes de continuar, faz algo rápido. Comenta uma única palavra que descreva como você está se sentindo agora, sem pensar muito, só escreve. E se esse vídeo fizer sentido para você em algum momento, deixa o like e se inscreve, isso mostra que você quer ir até o fim dessa ideia. Tem um momento bem específico que quase todo mundo já viveu, mas poucos conseguem explicar. É aquele instante logo depois que você decide não responder na hora. A mensagem chega, você lê, e simplesmente não fala nada. Nem para se justificar, nem para manter o ritmo da conversa. Só silêncio. E aí começa algo curioso, não do lado de fora, mas dentro de você. Um leve incômodo, quase automático. Como se você estivesse quebrando uma regra invisível. A mente começa a acelerar. Será que vão achar estranho? Será que eu deveria explicar melhor? Será que eu tô sendo rude? E, sem perceber, você entra num conflito interno só porque decidiu não reagir. Isso acontece porque, ao longo do tempo, você foi treinado a preencher todos os espaços. A responder rápido, a manter a conversa viva, a evitar qualquer tipo de desconforto social. Só que esse hábito tem um custo que quase ninguém percebe. Quanto mais você fala para ser entendido, mais você se coloca na posição de quem precisa ser validado. E isso muda completamente a dinâmica. Porque, em vez de presença, você passa a transmitir necessidade. E as pessoas captam isso, mesmo que não saibam explicar. Agora pense em quantas vezes você já tentou consertar uma situação falando mais, explicando melhor, se justificando além do necessário. No momento parece certo, parece que você está resolvendo. Mas depois vem aquela sensação estranha, como se tivesse entregue demais, como se tivesse perdido um pouco do controle da situação. E o mais curioso é que isso não acontece porque você falou algo errado, acontece porque você falou demais. O silêncio, nesse caso, não é ausência de atitude. É justamente o contrário. É escolha. Só que é uma escolha que vai contra tudo que você foi condicionado a fazer. Por isso ele incomoda tanto no começo. É como se você estivesse andando contra uma corrente invisível. E quanto mais você tenta sustentar esse silêncio, mais você percebe o quanto estava acostumado a reagir no automático. Só que tem um detalhe importante que quase ninguém percebe nessa fase. Esse desconforto inicial não é um sinal de que você está errando. É um sinal de que você está quebrando um padrão antigo. E padrões, quando começam a ser questionados, sempre geram resistência. Interna primeiro, depois externa. Porque enquanto você está ali, em silêncio, segurando a vontade de falar, alguma coisa do outro lado já começou a mudar também, mesmo que ainda não seja tão óbvio assim. Depois de alguns dias segurando esse impulso de responder tudo, você começa a notar uma mudança que não vem de você, vem das pessoas. É sutil no começo, quase imperceptível. Mas se você prestar atenção, ela está lá. Aquela pessoa que sempre falava por cima de você, agora espera você terminar, mesmo que você tenha dito pouco. Quem costumava te mandar várias mensagens seguidas, começa a medir mais as palavras. E, de repente, você percebe algo estranho. Quanto menos você fala, mais as pessoas parecem te observar. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão muito comum no comportamento humano. Quando alguém é previsível, a gente relaxa. Quando alguém quebra esse padrão, a gente presta atenção. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas sempre que você respondia rápido, explicava demais ou tentava manter tudo fluindo, você se tornava previsível. Fácil de ler. Fácil de antecipar. Agora, no momento em que você começa a criar pausas, a não reagir automaticamente, você introduz algo que as pessoas não sabem lidar muito bem, incerteza.
E a mente humana tem uma relação curiosa com isso. Ela tenta preencher lacunas. Quando você não fala, o outro começa a pensar por você. Será que ele concordou? Será que ela não gostou? Será que tem algo errado? E nesse processo, sem perceber, a atenção que antes você buscava, começa a vir naturalmente. Só que tem um detalhe importante aqui. Isso não é sobre manipular ninguém. É sobre parar de se entregar completamente o tempo todo. Um exemplo simples. Imagina uma conversa em grupo. Normalmente, quem fala mais acaba sendo ignorado em algum momento. Agora pensa naquela pessoa que fala pouco, mas quando fala, todo mundo escuta. Não é coincidência. É percepção construída. E percepção não vem só do que você diz, vem do espaço que você deixa. Mas é aqui que a coisa começa a ficar mais profunda. Porque junto com essa nova atenção, vem algo que pouca gente está preparada para encarar: as projeções. Quando você não se explica o tempo todo, as pessoas começam a criar versões de você na própria cabeça. Algumas vão te ver como mais seguro, mais centrado, outras podem interpretar como frieza, distância, até desinteresse. E isso pode mexer com você, porque agora você não está mais controlando totalmente a narrativa. Só que tem uma virada silenciosa acontecendo nesse ponto. Enquanto os outros tentam te entender, você começa a enxergar melhor quem está tentando de verdade, e quem só estava acostumado com a versão antiga de você. E essa diferença, por menor que pareça, começa a revelar padrões que antes passavam completamente despercebidos. E é aqui que o silêncio deixa de ser só uma estratégia, e começa a virar um espelho. Porque depois de alguns dias observando mais e reagindo menos, você começa a perceber coisas que antes passavam completamente despercebidas. Não porque elas não estavam lá, mas porque você estava ocupado demais falando, explicando, tentando manter tudo sob controle. Quando esse barulho diminui, a realidade aparece, crua, direta, às vezes desconfortável. Você começa a notar quem realmente presta atenção no que você diz, e quem só espera a própria vez de falar. Percebe quem respeita seu espaço, e quem se incomoda quando você não entrega a mesma disponibilidade de antes. É como se o silêncio acendesse uma luz em ambientes que antes estavam meio apagados. E quanto mais você observa, mais difícil fica ignorar certos padrões. Aquela amizade que parecia equilibrada, começa a mostrar pequenas rachaduras. Aquela conversa normal, revela uma necessidade constante de aprovação que não era sua, mas você carregava. E não é algo exagerado, dramático, é sutil. Um comentário atravessado aqui, uma mudança de tom ali, um interesse que diminui quando você para de se explicar o tempo todo. Pequenos sinais que, juntos, contam uma história inteira. E o mais curioso é que ninguém mudou de verdade. As pessoas continuam sendo quem sempre foram. A única coisa que mudou foi a sua forma de enxergar. Só que essa clareza tem um peso. Porque quando você percebe, não dá mais para fingir que não viu. Não dá mais para voltar pro automático com a mesma naturalidade. E isso pode gerar um certo conflito interno, uma dúvida silenciosa. Será que vale a pena continuar assim? Porque o silêncio não afasta só o excesso, ele também revela o que se sustenta sem esforço. E nem todo vínculo passa por esse teste. Ao mesmo tempo, algo começa a se organizar dentro de você. Sem pressa, sem barulho. Você já não sente tanta necessidade de responder tudo, de se justificar, de ser entendido o tempo inteiro. E isso muda a forma como você ocupa os espaços. Não é sobre se fechar, é sobre escolher melhor quando se abrir. E essa diferença, por menor que pareça, muda completamente o tipo de relação que você constrói a partir dali. E é nesse ponto que muita gente percebe que o silêncio nunca foi sobre os outros, sempre foi sobre o que você descobre quando finalmente para de preencher todos os espaços. Porque algumas respostas só aparecem quando o ruído diminui, e quando aparecem, elas mudam mais do que qualquer explicação jamais conseguiria. Se você olhar com calma para tudo isso, vai perceber que não se trata apenas de falar menos, é sobre sair de um padrão que você repetiu por anos sem perceber. No começo, o silêncio incomoda, cria dúvida, faz você questionar se está fazendo certo. Depois, ele começa a mudar o comportamento das pessoas ao seu redor, cria espaço, desperta atenção, revela reações que antes passavam batidas. E, quando você menos espera, ele começa a fazer algo ainda mais profundo, ele muda a forma como você enxerga tudo. Relações, conversas, atitudes, aquilo que parecia normal começa a ganhar outro significado. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente parou de se perder no meio do barulho. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você nunca precisou falar tanto quanto achava.
Nunca precisou se explicar tantas vezes, nem correr atrás de ser entendido o tempo todo. O excesso de palavras muitas vezes não te aproximava das pessoas, só te afastava da sua própria presença. Porque quando você fala demais, você se dilui. Agora, quando você aprende a escolher o silêncio, você começa a se posicionar sem precisar provar nada. E isso, por si só, muda completamente o jogo. Então, a experiência não é sobre ficar quieto por 7 dias como um desafio qualquer, é sobre perceber o que acontece quando você para de reagir automaticamente. É sobre entender quem continua ali quando você não entrega tudo de si o tempo inteiro. E, principalmente, é sobre descobrir uma coisa que muita gente passa a vida inteira sem perceber: o respeito, a atenção e até o valor que as pessoas dão a você, não vem da quantidade de palavras que você usa, mas do peso que cada uma delas carrega. No fim das contas, o silêncio não te diminui, ele te revela. E quando você entende isso de verdade, você nunca mais volta a ocupar os espaços da mesma forma. Se você olhar com calma para tudo isso, vai perceber que não se trata apenas de falar menos. É sobre sair de um padrão que você repetiu por anos sem perceber. No começo, o silêncio incomoda, cria dúvida, faz você questionar se está fazendo certo. Depois, ele começa a mudar o comportamento das pessoas ao seu redor, cria espaço, desperta atenção, revela reações que antes passavam batidas. E, quando você menos espera, ele começa a fazer algo ainda mais profundo, ele muda a forma como você enxerga tudo. Relações, conversas, atitudes, aquilo que parecia normal começa a ganhar outro significado. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente parou de se perder no meio do barulho. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você nunca precisou falar tanto quanto achava. Nunca precisou se explicar tantas vezes, nem correr atrás de ser entendido o tempo todo. O excesso de palavras muitas vezes não te aproximava das pessoas, só te afastava da sua própria presença. Porque quando você fala demais, você se dilui. Agora, quando você aprende a escolher o silêncio, você começa a se posicionar sem precisar provar nada. E isso, por si só, muda completamente o jogo. Então, a experiência não é sobre ficar quieto por 7 dias como um desafio qualquer, é sobre perceber o que acontece quando você para de reagir automaticamente. É sobre entender quem continua ali quando você não entrega tudo de si o tempo inteiro. E, principalmente, é sobre descobrir uma coisa que muita gente passa a vida inteira sem perceber: o respeito, a atenção e até o valor que as pessoas dão a você, não vem da quantidade de palavras que você usa, mas do peso que cada uma delas carrega. No fim das contas, o silêncio não te diminui, ele te revela. E quando você entende isso de verdade, você nunca mais volta a ocupar os espaços da mesma forma.